Boa noite a todos. Meu nome é Deir de Paula e em nome da nossa UEC, eu agradeço profundamente a presença de cada um de vocês. Então eu vou fazer uma pequena leitura e olha, gente, esses livros que estão aqui, esse é o Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item é o 63 e ele diz assim: o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial dos céus nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador, silencioso, e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou dos amargos elixir do sofrimento. Então vamos aproveitar esse momento para a gente procurar a posição mais confortável nos nossos assentos, acalmar o coração agitado, acalmar a mente, fazer uma respiração profunda e calma. Deixando que as energias desse ambiente, preparada pelos bons trabalhadores dessa casa, com a permissão de Jesus, o nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes, médico das almas, que nos conhece tanto e que, por misericórdia, esta casa nos acolhe. Vamos trazer à nossa tela mental, nesse instante, a figura meiga de Jesus, nos campos verdejantes, a brisa fresca que nos acolhe, o perfume das flores que nos cercam, e o olhar generoso de Jesus
iluminando as nossas mentes, nossos corações, aquecendo infinitamente todas as nossas dores, pois Ele sempre estará com cada um de nós, nos envolvendo em energias de muita paz, de muita saúde. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nesta noite, nós estamos com o nosso querido amigo Adelson, trabalhador incansável do movimento espírita. Ele é da Casa Espírita, já vou achar, viu, gente? Chico Xavier, de Estudos Espíritas de Laranjeiras. Fica na Serra. Ele é vice-presidente de administração da Federação Espírita do Estado. E ele vai trazer para nós hoje o seguinte tema, que eu acho que é, assim, muito bom: a sustentabilidade da casa espírita. Então, como é que a gente está cuidando da nossa casa, né? Adelson, meu amigo, boa palestra, viu? E aí, gente, a gente normalmente vê muitos temas religiosos na casa espírita, mas a gente sabe que o espiritismo ele pode ser simbolizado como um triângulo que tem, o ponto de vista, a questão Deus, a questão religiosa, a filosofia, a questão do ser, indagar e estudar ele próprio, e a questão também da ciência, onde a gente tem na frase, que espiritismo é aquela condição que nos dá de encarar a verdade face a face, em qualquer momento da humanidade, com as ciências que nós temos também à nossa disposição. E aí vem esse tema sobre sustentabilidade na casa espírita, que normalmente a gente não encontra. E aí quando eu ofereci a quem me convidou para vir para fazer a palestra, os temas, eles escolheram esse, dentre os vários que a gente tem, E aí, falei, que bom, porque dificilmente as casas escolhem, até hoje somente 2 casas escolheram esse tema. E por que é necessário a gente falar sobre isso, gente? Porque a gente vive sob transformações, internas e externas, e a casa espírita não está isolada do resto do mundo. E a gente sabe que as questões, por exemplo, que envolvem o clima, que a gente ouve falar na questão do aquecimento global, na questão das mudanças climáticas. E aí, o que a casa espírita tem a ver com isso? Quando a gente ouve falar do burburinho, da condição de transformação social, das necessidades e das condições, das desigualdades, a casa espírita também não está isenta disso. Então, é preciso que a gente comece a falar sobre esses temas também na nossa casa espírita, porque ela tem um aspecto de mudança do ser e mudança da sociedade. E o que é sustentabilidade? É um termo que a ONU define, que desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que pode satisfazer as necessidades atuais, as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem também as suas próprias necessidades. E, normalmente, desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade está relacionado a 3 pilares. O pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. Mas a gente pode dizer que nas nossas casas espíritas nós temos um 4º pilar, o pilar também da sustentabilidade espiritual. Então nós vamos falar um pouquinho para vocês o que é isso e falar também como é que a gente pode, na nossa casa espírita, ter a condição de sustentabilidade. E o que é uma casa espírita sustentável? A gente sabe que, como espírita, essa já é uma causa naturalmente defendida. Por quê? Porque é uma consequência das leis morais. Se eu sei que existe vida depois da morte, eu sei que eu serei herdeiro de mim mesmo. Então, o que eu fizer desse mundo, eu não posso dizer somente que eu vou deixar para os meus filhos ou para os meus netos. Eu vou deixar para mim mesmo. Porque, se eu acredito na reencarnação, eu voltarei nesse mundo numa condição que eu também deixá-lo, não é verdade? Então,
Por outro lado, a doutrina espírita nos convida a deixarmos de lado o egoísmo e trabalharmos em prol de nós mesmos. E a gente sabe que todas essas transformações externas que nós temos, sociais, tecnológicas, ambientais, elas impactam também na casa espírita. Nós vivemos isso recentemente com a pandemia, que nos impossibilitou de vir presencialmente às casas espíritas, e da noite para o dia todos nós tivemos que aprender a usar tecnologia nas chamadas reuniões virtuais, para que a gente pudesse até mesmo ter a condição de assistir às palestras, de participar dos grupos, de ter, a participação na casa espírita. Mas esse é um tema que é preciso que a gente fale, porque as pessoas elas têm muitas dificuldades de discutir e de mencionar esses temas de sustentabilidade dentro da casa espírita. E nós vamos começar falando sobre a sustentabilidade social. O que é sustentabilidade social? É a condição da casa espírita estar inserida na comunidade, da casa espírita transformar a sociedade que está em volta dela. Muitos de nós que estamos aqui na casa espírita, talvez não moramos aqui próximos à casa espírita. E isso é comum, que muitas vezes nós temos a casa espírita numa determinada região e muitos dos moradores daquela região não frequentam a casa espírita. Seja porque não se sentem acolhidos pela casa espírita, seja porque a casa espírita não fala ou não traz condições para que eles possam entender a doutrina espírita. E o que é a sustentabilidade social da casa espírita? É a casa espírita estar inserida e atender também as necessidades daquela comunidade. Quando a gente fala atender as necessidades daquela comunidade, não significa distribuir indistintamente cestas básicas. Eu tenho um caso muito peculiar, que eu moro lá em Serra, num bairro Colina de Laranjeiras, próximo de Laranjeiras, e nós frequentamos então, conhecemos e começamos a frequentar uma casa espírita pequena numa região um pouco mais afastada da minha casa, que é o bairro de Laranjeiras Velha. E lá, quando nós chegamos, a casa muito pequena, tinha meia dúzia de trabalhadores, a gente começou, inclusive com evangelização, com grupos de estudo. E aí um companheiro nos chegou e falou: por que vocês não distribuem cesta básica? Eu falei: olha, porque ninguém nos pede cesta básica. Ah, não, mas a casa espírita que eu frequentava lá em Vitória distribuía cesta básica e o povo ia para a casa espírita. Eu falei: não, mas olha só, meu irmão, a gente não distribui cesta básica porque não tem quem doe. E aí, a gente pode começar a distribuir alguma coisa que a gente não consegue doar? E ele ficou encarnado naquele negócio de cesta básica, e aí um belo dia, graças a Deus, nós temos ainda um assistente social na nossa casa, e a assistente social falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui na comunidade a necessidade deles. E vocês sabem que a necessidade da comunidade que estava em torno da casa espírita não eram necessidades materiais. As pessoas, apesar dessa vocação que a casa espírita tem de atender essas necessidades materiais, a necessidade daquele público era de conhecimento, de oficinas de geração de renda, de oficinas recreativas. Isso fez com que a gente começasse a entender então o papel da casa espírita, porque quando a casa espírita consegue atender o público diverso, adequando a realidade do meio onde ela está inserida, isso não é só na questão do benefício, da assistência. Isso é também na questão da linguagem, porque muitas vezes, na comunidade, muitas vezes simples que nós estamos inseridos, não adianta a gente colocar uma palestra rebuscada que o público não consegue entender. Então, muitas vezes, até na questão da pandemia, muitas casas sofreram porque, ao fazer as suas palestras de forma virtual, alguns dos componentes que estavam ali daquela comunidade não tinham acesso a um celular, ou uma internet, ou um computador para que pudesse assistir as palestras. Então isso a gente tem que pensar, isso é a questão da sustentabilidade social também. Levar o recurso que aquela comunidade necessita, com os resultados sociais que aquela comunidade também precisa. Quando a gente faz isso, a gente tem a chamada sustentabilidade social. E como é que a gente faz? Uma forma muito
clara, né, de fazer isso é por meio de um diagnóstico da necessidade. A gente perguntar, às vezes, para a comunidade que está em volta, perguntar até mesmo para o público. Uma vez nós fizemos, né, na casa onde a gente participava antes, que era a Fraternidade Espírita Jardim Camburi, quando nós morávamos ainda em Jardim Camburi, a direção da FEJAC nos solicitou determinada vez, nós falamos assim, com frequentadores da casa, nos perguntando que temas que nós gostaríamos que eles trouxessem para as palestras. Olha que interessante. E aí, nessa condição, as pessoas começaram a falar de temas que muitas vezes não eram nem abordados na casa espírita. A questão, por exemplo, das tecnologias, a questão, né, de ciência, a questão, muitas vezes, de preparação dos trabalhadores. Então, todas essas condições de diagnóstico faz com que a casa espírita se adeque ao seu público. E também, gente, de acordo com essas necessidades, a casa espírita pode até preparar os voluntários, porque sabendo que uma necessidade da casa espírita é específica, os voluntários vão ser preparados para atender aquela necessidade. E isso pode levar à elaboração de projetos sociais específicos, capazes de oferecer os resultados que ultrapassam o assistencialismo, que ultrapassa a condição de oferecer o bem material, uma cesta básica, que é necessária para aquele momento, né, de necessidade extrema, mas que a pessoa tem que aprender a pescar também. E com isso, então, a gente tem a geração de renda e a mobilidade social dos assistidos. Vocês sabem que esse processo dessa pesquisa que foi feita em Laranjeiras Velha, ele foi tão marcante que naquela mesma época, em 2016, não sei se a Deir lembra, que a Deir sempre vai nos encontros de mocidade, o Alessandro, que estava aqui, que é daqui da casa também, da União, né, da UEC, o Alessandro apresentou para os jovens uma ferramenta chamada Canvas. E o Canva é um modelo de desenhar projetos. Olha só como é que pode, né? A gente está numa casa espírita falando de coisas que é usado no mundo até empresarial. E aí o Alessandro mostrou para os jovens essa ferramenta, lá em Guarapari, e cada jovem teve a incumbência de levar à sua casa espírita um projeto. Eles fizeram o projeto no Canvas e levaram para as casas espíritas. Eles fizeram então esse projeto e então os jovens da nossa casa espírita elaboraram um projeto, já que a necessidade da comunidade era de cursos, de geração de renda, os jovens apresentaram um projeto de oficinas para a comunidade, onde uma jovem que tocava violão ia dar aula de violão, uma jovem que falava inglês ia dar aula de inglês, outro jovem ia dar aula de alfabetização de adulto, e assim foi. E aí, a diretoria da casa a qual eu fazia parte na época aceitou o desafio, sendo que os jovens teriam que fazer essas oficinas, e nasceu então um projeto de oficinas do Chico Xavier. O projeto nasceu inicialmente com 4 oficinas: canto, violão, informática e inglês. Um aluno de violão, cuja mãe era da Espanha, de Madrid, evangélica, levava o filho para as aulas de violão e perguntou se ela poderia dar espanhol. Aceitamos. Uma senhora do bairro que estava fazendo alfabetização, era costureira e perguntou se poderia dar aula de ponta em cruz. Nós aceitamos. E aí, uma outra senhora, por incrível que pareça, né, que era descendente de italiano, perguntou se poderia dar aula de italiano. É bem-vinda. Ela, inclusive, é católica também. E com isso, a gente começou a ter oficinas. Nós chegamos num momento, gente, que a gente teve que parar, porque não tínhamos espaço na casa espírita. Nós começamos chegamos a oferecer 18 oficinas. Oficina de fabricação de pizzas, de salgados, oficina de ponta em cruz e costura, oficina de informática básica e avançada, oficina de inglês, espanhol, francês, italiano, oficina de teclado, flauta, gaita, violão. E aí, chega uma hora que a casa espírita, esses muros que muitas vezes nos fazem católicos, protestantes, espíritas, eles se dissolvem, porque vê que a casa espírita é uma forma de confraternização mesmo. E essas oficinas continuaram até a época da pandemia. Olá, Sofia. E essa condição, gente,
muitas vezes derruba até o preconceito que muitos irmãos têm da doutrina espírita. Porque o papel social da casa espírita não é só a questão da palestra, do estudo, isso mas é também mostrar para a sociedade que somos todos irmãos, que não tem essa diferença. E quando a gente começa a fazer essa oferta de curso, aqui mesmo nós temos atividades importantes, enxovais, o bazar, que é uma forma de também chegar até as comunidades, né, para que elas tenham condição de comprar uma roupa a um preço acessível. Mas não para aí. A gente tem casa que cede seu espaço para a realização do Alcoólicos Anônimos. A casa espírita, que muitas vezes fica fechada durante boa parte do tempo, ela pode estar usando seu espaço para outras atividades. E essa condição, gente, então a gente tem casa espírita que oferece espaço para narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, CVV, orientação à saúde, orientação escolar. Nós temos um convênio com a prefeitura, lá na Casa Espírita, no Chico Xavier, onde nós cedemos o espaço do salão, que é um pouco menor do que esse aqui, para a prefeitura levar uma professora de educação física. E essa professora de educação física dá aulas segundas, quartas e sextas no período da manhã, e uma vez por mês a prefeitura manda um médico ou um enfermeiro para aferir pressão, para ver o controle da diabetes, para falar sobre sedentarismo, sobre alimentação saudável. A maior parte daquelas pessoas que frequentam são 60 pessoas, né, de diversas idades. A gente nem fala mais de ginástica da terceira idade, porque muitas donas de casa que vão levar seus filhos para a escola passam lá e ficam lá também. A gente pode dizer que 80%, 90% daquele público não é espírita, mas começa a ver a casa espírita de uma forma diferente e começa a ver que nós somos todos irmãos. E aí a gente começa a perceber que a casa está inserida na sociedade, a casa está ajudando a mudar algumas coisas, e isso também se repercute na condição de ser mais acessível, dar palestras também que mostrem, né? Então nós temos várias opções, né, de boas práticas aí que as casas espíritas podem usar para essa sustentabilidade social. Oficinas profissionalizantes. Quantas pessoas que frequentam as casas espíritas, que conhecem, por exemplo, tem uma vocação, um talento, que eu não tenho, né, Dei? De um artesanato, de uma pintura, de uma informática, de algumas condições que podem ser ofertadas para aqueles que estão à nossa volta. E por que não usar esse público que vem à casa espírita, que também possa doar um pouco do seu tempo, um pouco das suas condições de conhecimento para esse público, né? Nós temos uma casa espírita na Serra que fez mais de 25 mil máscaras, gente, durante a pandemia. Tem oficinas de corte e costura, e essas máscaras foram doadas para a população de rua e população carcerária. A condição que eu falei para vocês da nossa casa especificamente, que cede o salão da casa, segundas, quartas e sextas, para a ginástica da terceira idade, fabricação de enxovais, atendimento à população de rua, serviço de capelania hospitalar, capelania prisional. Isso é a transformação da sociedade que nos falava Kardec. A casa espírita sendo uma condição de transformação da sociedade. E aí vocês têm algumas fotos de oficinas, medidas de diabetes, oficinas da terceira idade, oficinas de violão, fabricação de pizzas. Isso muitas vezes até reflete também na condição de sustentabilidade da casa espírita. Por quê? Porque quando nós fizemos a oficina de pizzas, nós chegamos a fazer 300 e poucas pizzas. Dessas 300 e poucas pizzas, cada pessoa que participou da oficina fez aí em torno de 4, 5 pizzas. Uma pizza ela levava e 4 ficava na casa espírita, para poder também pagar as contas da casa espírita, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho que a casa espírita também tem que ser sustentável financeiramente. Por quê? Porque o ar-condicionado, a energia, a água, o IPTU, isso não se paga sozinho, né? A gente muitas vezes barra numa condição que as pessoas falam, dai de graça o que de graça recebestes. Só que, infelizmente, a CESAM, a EDP, eles não nos dão de graça, né, as coisas que nós recebemos. Então, além da condição de sustentabilidade social, a gente tem que pensar nas outras formas de sustentabilidade.
a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade espiritual também da Casa Espírita. E o que é a sustentabilidade ambiental? Todo dia que nós ligamos a televisão, nós ouvimos tal lugar do mundo sofrendo enchente, tal lugar do mundo sofrendo uma erosão, uma seca, né? E a gente que achava que isso estava tão longe de nós começamos a perceber então que isso está próximo. Quando a gente percebe nas mudanças climáticas, uma mudança do mundo, o aquecimento global, a questão das chuvas. E aí quando a gente vai ver, nós vivemos, apesar de sermos espíritas, nós vivemos num mundo material que sofre dessas questões materiais. Então, nós vivemos, gente, uma crise ambiental sem precedentes. Isso gera efeitos, né, que muitas vezes refletem também na questão social, na questão econômica. E a Casa Espírita, então, deve adotar também ações para que nós, espíritas, sejamos agentes da vida em abundância, não agentes da destruição, né, no qual ensinou o Mestre Jesus. Então, a Casa Espírita ela também tem que começar a pensar nessas questões que estão nos rodeando. A adoção de lâmpadas mais econômicas, a adoção, né, de sistemas que possam fazer um pouco menos impacto no ambiente. Ventilação, quando for possível, natural, coleta de água de chuva, conscientização dos frequentadores, né? Isso provoca também uma questão até mesmo financeira, né? Redução das contas, redução do lixo. Muitas casas já começaram a substituir o copinho de água, que era descartável, por um copinho de vidro ou um copinho de acrílico, que não seja descartável. Porque todo dia a gente vê aí os animais marinhos sofrendo com a questão do plástico. Muitas vezes nós frequentamos a Casa Espírita e moramos ali próximo de um vizinho, e a gente pode falar, olha, eu estou indo para o UEC, quer uma carona? Vamos fomentar a carona solidária entre nós. Isso é até divertido, porque é até uma questão de segurança, de você vir sozinho para a palestra, e aí com um companheiro, com a companheira, você acaba tendo também a condição de menos impacto ambiental, né? Então, que ações que nós temos aí, que nós vamos ver que as casas espíritas estão adotando? Como eu disse, uso de copos de acrílico, copos de vidro, os participantes trazerem suas próprias garrafinhas de casa, a condição também dos participantes adotarem a Casa Espírita. Como assim adotar? Adotar a conta de luz e a conta de água. Nós tivemos uma experiência, e temos ainda, graças a Deus, muito marcante, que um dos nossos frequentadores lá da Casa Espírita, ele falou o seguinte, olha, eu não me sinto à vontade de dar dinheiro para a Casa Espírita. O que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, olha, meu irmão, você pode adotar uma conta. Você pode pagar a conta de água, a conta de luz, o IPTU. Ele falou, isso eu pago, porque aí eu vou conseguir ver. Gente, o nome dele é João Miguel. O João Miguel é a pessoa que fica rodando a Casa Espírita quando vai fechar para ver se não tem uma luz acesa, um ventilador ligado. E é muito interessante, porque está saindo do bolso dele. E se não tivesse saindo do bolso dele, acho que ele não se preocuparia com isso, não. E é um negócio interessante. E olha que interessante, depois que fez isso, depois que ele adotou a conta de luz, a conta até abaixou. Por que será? Porque, gente, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. E é isso mesmo, né? Então, aproveitar também a água de chuva para regar o jardim, grupo de carona solidária no WhatsApp. A gente tem um monte de iniciativa que pode ajudar na condição também ambiental da Casa Espírita. E temos vários livros que falam sobre o assunto, né? O André Trigueiro, que é repórter, inclusive, da Rede Globo, ele lançou um livro, relançou, né? Porque esse livro é de 2000, e ele relançou agora, um pouco mais atualizado, que é o Espiritismo e Ecologia, que são práticas, inclusive vou deixar aqui aquele Casas Espírita e Preservação Ambiental, com a Sofia e com a DI, para que vocês possam ver. São várias iniciativas no Brasil todo de casas espíritas que estão adotando também uma condição de sustentabilidade ambiental.
E agora nós vamos falar de um tema que é muito, né, sensível, porque é um tabu falar sobre dinheiro na casa espírita. É muito complicado, porque tem aquela condição que a gente sempre ouve, que eu já falei para vocês, que é dar de graça o que de graça recebemos. Essa é uma realidade, mas a gente sabe também que, por mais que seja polêmico, é necessário falar sobre esse tema, porque esse princípio de dar de graça o que de graça recebestes não é tão verdade quando a gente fala que nós pagamos esses recursos que nós usamos na casa espírita, né? A manutenção de uma casa espírita envolve itens que não são gratuitos, como água, luz, telefone, aluguel, funcionários. Isso tudo a gente tem que pensar também à luz da razão. Não é mito, não é tabu falar sobre essas coisas também. E o que é isso, né? Falar sobre as formas de sustentabilidade financeira da casa espírita. A gente sabe que muitas casas espíritas têm as chamadas fontes tradicionais de receita. Para aqueles que estão vindo a primeira vez ou não conhecem bem o espiritismo, né, diferente de algumas religiões, ele não tem a questão da contribuição, como o dízimo, onde as pessoas, né, nós vimos isso na religião evangélica, na religião católica, que as pessoas têm a figura do dízimo. Vocês não vão ver correndo o pires, como diz, né? Vocês não vê a questão da sacolinha ou de alguém querendo te interpelando para doar. Isso né, é um princípio da doutrina espírita. A gente frequenta a casa espírita e não tem essa condição obrigatória de doar. Então, as casas espíritas, elas sobrevivem à custa das contribuições. Algumas vezes, os membros da diretoria, aqueles membros que frequentam a casa, têm a condição de contribuição, né, vamos falar assim, regular. E tem aqueles também que fazem voluntariamente aportes, né, para ajudar a casa espírita a pagar as condições. Temos também algumas casas espíritas que recebem contribuições de associações ou de pessoas físicas que mesmo não são espíritas. Inclusive, hoje nós temos alguns projetos, né, que a gente escreve para as casas espíritas, da federação, a gente escreve para as casas espíritas para que elas possam angariar recursos. Recursos que o governo, recursos que as prefeituras, né, que as instituições doam e que a gente não sabia que tinha acesso. Muitas casas também vendem livros, como é o caso aqui da UEC, produtos doados ou produzidos, como o lanche delicioso que eu comprei lá embaixo hoje, bazar, tortas, artesanato e eventos também, né? Algumas casas produzem eventos culturais e isso tudo é que movimenta a casa espírita para que a gente possa honrar os compromissos e a casa espírita pagar suas despesas, né, que não param de chegar. E aí nós fizemos uma pesquisa lá em 2018, né, sobre como que as casas espíritas sobrevivem. E aí vocês vão ver que 64% é contribuição dos sócios. Na sequência vinha ali livraria, depois vinha bazar, depois vinha eventos como almoço, noite de pizzas, noite de caldos. E a gente, como espírita, é assim, né? A gente faz a noite de caldo, a gente vai lá, faz aquele tanto de caldo, traz para a casa espírita, nós mesmos compramos, e o que sobra a gente arremata e ainda leva para casa. É ou não é? A gente faz isso, né? E é de coração, gente. Mas a gente sabe que essas condições todas que fazem a sustentabilidade financeira da casa espírita, elas sofreram muito, principalmente depois da pandemia. Quando a gente teve a pandemia e a gente mudou para o virtual, gente, as pessoas não vindo para a casa espírita, elas não compravam mais os livros, não tinha as noites de pizza, de bazar, de caldo, não tinha as contribuições. E aí teve casa espírita que passou a ter necessidades, gente, da própria federação ajudar financeiramente para que a casa espírita não fechasse. Eu falo isso com propriedade, gente, porque nós estamos na parte administrativa da federação. E essas contribuições, né, de mensalidades ou aportes, elas foram reduzindo. As pessoas também, nós vivemos também uma crise financeira com a questão da pandemia. As colaborações que a gente recebe não são regulares, as contas são regulares, independente de ter ou não, as contas são regulares. Também há uma tendência decrescente aí da venda de livros, devido às pessoas não lerem tanto quanto liam antigamente.
as formas, né, de livros hoje, muitas vezes livros em PDF, livros eletrônicos, livros virtuais. Os produtos doados ou produzidos na casa espírita, muitas vezes também sofrem uma resistência. Por quê? Porque muitas vezes alguns falam, não é um ambiente propício para produzir alimentos a casa espírita, não tem uma condição, muitas vezes uma cozinha a casa espírita. E esses eventos, muitas vezes também, que se produziam, eles passaram a ter um esvaziamento. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque para a casa espírita exercer o seu papel social, é preciso que também esteja com as contas em dias. Algumas casas espíritas têm outras fontes, né, de apoio financeiro. Nós começamos a escrever projetos para as casas espíritas. Eu vou até falar sobre um interessante, falei com a Adeir, que nós começamos esse projeto há 2 anos atrás e ontem, graças a Deus, nós tivemos aí primeiro fruto, né, que são projetos que a gente faz agora para a casa espírita. Nós fizemos há 2 anos atrás, com as oficinas que a gente foi oferecendo, a gente viu a vocação que a Casa Espírita tem para a transformação social. E aí nós escrevemos um projeto, que é o projeto do Instituto Xavier. O Instituto Xavier, ele faz a preparação de jovens em risco social, jovens carentes, e encaminha esses jovens para o mercado de trabalho. Existe uma lei, desde 2020, que as empresas que tenham mais de 20 funcionários, obrigatoriamente têm que contratar um menor aprendiz, um jovem aprendiz. E essas empresas, ao contratar um jovem aprendiz, pagam esse jovem aprendiz entre R$ 480 a R$ 780. E esse jovem, então, ele contribui para a condição, né, da família, que muitas vezes sobrevive com um Bolsa Família, né? E aí, gente, o Instituto Xavier também ganha em torno de R$ 120 até R$ 240 por jovem que encaminha. E o que é esse projeto do Instituto Xavier? É na Casa Espírita. Nós escrevemos o projeto para que a Casa Espírita que cedesse o espaço para que o jovem da sua comunidade fosse ali preparado com os nossos voluntários para ser encaminhado para o mercado de trabalho, que essa Casa Espírita tenha também parte das suas despesas pagas. E ontem nós tivemos a primeira reunião com os alunos e com os pais, a formação da primeira turma de 25 alunos, e por incrível que pareça, falei para a Adeir da felicidade, nós nem começa agora no dia 1º de agosto a preparação dos jovens. Dos 25 jovens que nós iremos preparar, 6 já têm oferta de emprego. Então agora nós estamos correndo para os 19 restantes. E qual que é a vantagem desse projeto, gente? É a transformação social. E esses jovens estão lá na Serra, mas a gente já inscreveu no Conselho da Criança e do Adolescente, o projeto, em Cariacica, em Vila Velha, em Vitória. E na inscrição que também nós fizemos no Ministério do Trabalho, já estão inscritas todas as casas do Espírito Santo, que são adesas à federação. Então, é uma forma também de sustentabilidade social da Casa Espírita, uma questão também de sustentabilidade financeira. Usar o espaço que nós temos na Casa Espírita para também ajudar a sociedade. Afinal de contas, gente, a Casa Espírita, ela fica aberta a parte do dia. Senão nós vamos nos tornar o que o professor Herculano Pires chamava de igrejismo. Quando nós éramos católicos, nós fazíamos o quê? Nós íamos à missa, no dia que a gente não estava muito bem, a gente conversava com o padre, no dia que a gente podia, a gente comia a hóstia e voltava para casa, rezava o Pai Nosso, Ave Maria e voltava para casa. Hoje, muitos de nós espíritas repetimos essas condições. Nós viemos à Casa Espírita, em vez do padre aqui, está aqui o Adelso falando, né, o sermão, a missa foi substituída pela palestra. No dia que nós não estamos bem, a gente marca um atendimento fraterno, que era quando a gente também, né, confessava. A hóstia foi substituída pela água fluidificada. E a prece, o Pai Nosso, a Ave Maria, foi substituída por a prece também do coração. Isso, gente, não quer dizer que estejamos errados.
Mas isso que o professor Herculano Pires chama de igrejismo é uma condição que nós não podemos cair nas nossas casas espíritas. É usar também a casa espírita para a transformação nossa, que nos ajuda tanto, também para a transformação da sociedade. Abrir o espaço da casa espírita para a sociedade, para que eles não consigam ver com olhos, né, de preconceito a doutrina espírita. É fazer com que esse espaço que está aqui possa ser utilizado para também a transformação da sociedade. E com isso a gente consegue. Mas a gente tem que lembrar um pouco também do que Paulo de Tarso nos diz, né? Que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. Não quer dizer também que a gente vai abrir a casa espírita para fazer um forró, para fazer algumas coisas que não são lícitas, né? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado também. É preciso passar pelo crivo da diretoria todas essas sugestões, porque a gente já teve pedidos na casa espírita, quando a gente abriu para a prefeitura fazer a ginástica da terceira idade, quando a gente abriu para as oficinas, quando a gente abriu para o Instituto Xavier agora, a gente começou a ter pedido, poderíamos fazer aí um crossfit na casa espírita? Mas já tem ginástica da terceira idade, não é a mesma coisa? Né? Depois veio, será que a gente pode fazer aula de zumba? Não. Eu queria fazer o casamento na casa espírita. Pode? Mas vocês têm um salão tão bom, vocês têm data show e tudo mais. Então, gente, muitas vezes a gente também tem que preocupar, abrir a casa espírita para a sociedade, mas tem que ver o que também vão fazer com a casa espírita, né? Então, a gente tem que lembrar que a casa espírita não sobrevive sem os recursos, mas a gente tem que ter esse filtro também do bom senso. E também, gente, respeitar os princípios éticos abraçados pela instituição, né? Não é porque a gente precisa de dinheiro que a gente vai sair fazendo bingo, fazendo coisas que a gente não deveria fazer na casa espírita. Então é interessante a gente ter as nossas criatividades, mas também tem a questão do filtro doutrinário que a gente tem que levar em conta, né? E outra questão que a gente tem que falar, quando a gente fala sobre sustentabilidade, é da condição de transparência. Muitas vezes as casas espíritas, elas recebem as suas doações, as suas contribuições, mas é necessário que a gente tenha também um retorno dessas doações, afixando o saldo das contas correntes, prestando contas, porque afinal de contas, as pessoas que contribuem, elas querem também, né, verificar como é que está sendo empregado o dinheiro dela. Então, quando um ator social resolve auxiliar financeiramente, ele precisa da prestação de contas. Nos projetos que nós escrevemos, ano passado nós escrevemos 4 projetos, gente. 4 foram contemplados. Nós escrevemos 2 projetos para o Sicob, os 2 foram contemplados. Nós escrevemos um projeto para a vara de execução de penas e medidas alternativas, foi contemplado também para a Secretaria de Justiça. E esses projetos, eles foram contemplados no sentido, nós escrevemos um projeto de segurança alimentar, onde nós recebemos 2.000 cestas básicas que foram distribuídas em todo o estado. Num projeto que nós escrevemos, a Coca-Cola nos doou 2.000 unidades de suco e 3.000 unidades de água. Essa água foi doada para a população de rua, o suco foi doado para entidades e nos ajudou no MES, o suco gostoso de laranja de uva, né, que nós tomamos lá, foi doação. Os outros 2 projetos do Sicob, gente, que foram contemplados, um foi o Oficinas da Comunidade, que nós fizemos para geração de renda, e o outro foi um projeto da própria ginástica da terceira idade. E todos esses projetos, no final, tem lá uma prestação de contas, onde a gente fala, olha, nós recebemos tanto, doamos tanto, está aqui. E está totalmente transparente, então é preciso a gente ter essas práticas, porque mostra a condição, né, de honestidade aí. Então, é preciso divulgar quanto que a gente arrecadou, quanto que a gente também, né, destinou. Os membros, né, devem ter acesso, principalmente aqueles que contribuem, à condição financeira da instituição. A diretoria da casa tem que reunir regularmente para avaliar a condição. Quantas casas, né, chegam numa situação que a gente tem que socorrer financeiramente porque não perderam o controle, né?
E aí, gente, vamos só falar um pouquinho sobre as boas práticas, né? Que boas práticas que a gente tem de sustentabilidade financeira? Fazer a adoção de formas alternativas de pagamento, já que as pessoas, né, muitas vezes estavam no online, com o PicPay, o Pix. Fazer cursos para a questão dos dirigentes das casas espíritas, curso de gestão financeira, planejamento estratégico. Nós disponibilizamos na federação modelos de documentos para que as casas possam se organizar, e é só nos solicitar que a gente passa, né? Inclusive, se você vem aqui comprar um livro e na livraria da UEC você não encontra, você pode ir na livraria da federação, em www.fees.org.br, e lá vocês vão encontrar a loja Desdobra, que é a marca, né, da loja da federação, e você compra o livro, e ao comprar o livro vem lá uma perguntinha: qual é a casa espírita que você frequenta? Ao colocar a casa espírita, 10% da compra, da sua compra, vai para aquela casa espírita. É uma forma da gente também ajudar o movimento espírita, né? E por falar nisso, gente, vocês sabiam que a UEC tem um clube do livro? Como é que funciona, né? Todo mês você recebe aqui na Casa Espírita um livro de excelente qualidade doutrinária e excelente qualidade editorial. E esse livro, que o preço normal dele é de R$50, R$60, você vai comprar por R$30 aqui na casa. Por quê? Porque nós juntamos em 6 federativas, em vez de comprar 100 livros, essas 6 federativas a gente compra a edição de 5.000, 6.000 livros. E aí sai muito mais barato. Esse livro, ele sai então para a Casa Espírita, você compra R$30 em vez de pagar os R$50, R$60. E R$10 destes 30 que vocês estão pagando, fica aqui na Casa Espírita, que é uma forma de você ajudar também financeiramente a Casa Espírita e divulgar a doutrina, conhecer também os princípios da doutrina. Todos os meses você recebe um livro na modalidade adulto ou na modalidade infantil. E na modalidade juvenil é a cada 2 meses, porque os jovens estudam, né, tem muita coisa para ler, e aí não dá para fazer todo mês. Então, para quem quiser, é só fazer aí o QR Code e se inscrever, e vocês vão receber aqui todo mês o livro amado, para vocês conhecerem um pouco mais essa doutrina que nos acolhe com tanto amor, né? E aí, gente, é preciso que a gente fale também sobre a sustentabilidade espiritual. Lembrando que a gente falou, né, de 3 até agora. Sustentabilidade social, que é trazer o entorno da casa espírita, falar a linguagem, acolher quem está à volta da casa espírita. Sustentabilidade ambiental, a casa espírita gerar um impacto menor na questão ambiental. A sustentabilidade financeira, a casa espírita ter condição de arcar com seus compromissos. Mas agora nós vamos falar da sustentabilidade espiritual da casa espírita. O que é isso, gente? Essa casa espírita que nos acolhe com tanto amor, ela também precisa do nosso amor, da nossa condição espiritual. Quantas vezes, né, a gente faz a prece pedindo por aquele nosso ente querido, por aquele nosso vizinho, até pelo nosso chefe, que muitas vezes, né, nos incompreende, a gente pede. E por que não pedir pela casa espírita? Por que não pedir, vibrar pela direção da casa espírita, para que eles possam também ser iluminados, intuídos? A gente precisa, gente, também fazer prece pela casa espírita que nos acolhe. A gente vem, recebe essa boa energia, mas é necessário que a gente também deixe a nossa boa energia, né? Fazer prece pelos dirigentes, pelos trabalhadores. É preciso que a casa espírita também abra as portas para fazer o atendimento espiritual aos próprios trabalhadores. Quantas vezes a gente vê o trabalhador que procura outra casa espírita quando ele tem problema? Ah, não, se eu for na UEC, eles vão saber que eu estou com problema. E aí, gente, todos nós temos problema, eu tenho, Deir tem, Sofia tem, todos nós temos. E por que não procurar o atendimento com aqueles que nos acolhem, que estão convivendo conosco? Não há demérito nisso. Então, fazer o atendimento espiritual para os trabalhadores da casa, integrar a casa com outras casas espíritas,
porque é pela unificação que nós vamos suportar, né, todos os momentos que nós vivemos aí de dificuldade. Então, gente, que boas práticas que nós temos com relação à sustentabilidade espiritual da Casa Espírita. Reuniões, já existem casas espíritas, graças a Deus, que fazem reuniões semanais de irradiação pela própria Casa Espírita. Eu não sei se todos conhecem o que é irradiação. Irradiação é a gente projetar mentalmente energias curadoras, energias saudáveis para alguém ou alguma instituição que precise. Normalmente, as nossas casas espíritas, nós temos nas nossas reuniões mediúnicas um momento que as pessoas que colocam os nomes no caderno, as pessoas que solicitam prece, as pessoas que estão no atendimento fraterno, a gente para um momento naquela reunião mediúnica, mentalizando aquelas pessoas, pedindo por elas. Então, se você já deixou alguma vez seu nome no caderno, você com certeza teve aí os benefícios dessa irradiação. E muitas vezes a gente pede para essas pessoas, mas não pede pela própria Casa Espírita. Então, nós temos aí algumas casas que já estão fazendo um momento de irradiação com os trabalhadores para a própria casa, para a diretoria, para os acolhidos, fazer também a divulgação de capacitação para os próprios trabalhadores, para que se sintam mais preparados, participar das reuniões onde várias casas espíritas, né, se reúnem para falar sobre as suas necessidades, mas também dos seus sucessos, para que uma ajude a outra. Isso é o Conselho Regional Espírita, que é o CRE, que aqui é formado por Vila Velha, Cariacica, Viana e Domingos Martins. Está em contato também com as áreas da FES, falando das necessidades, para que a federação também esteja aqui ajudando, a gente, né, tá junto. E nós temos também, gente, um plantão de atendimento fraterno unificado, onde várias casas espíritas se uniram para poder ter apoio umas das outras, principalmente durante a pandemia. Eu tirei aqui o slide, mas o que é o plantão do atendimento fraterno? É a condição de você ligar ao telefone ou passar, não só a Casa Espírita, mas qualquer pessoa, de ligar para o número 3300-5000, é o plantão do atendimento, onde nós temos aí várias casas espíritas se organizando para que possam ter atendentes nesse telefone, de 18 às 22, todos os dias da semana. Durante a pandemia era de 8 às 22, agora passou para 18 às 22, onde os trabalhadores da Casa Espírita, nós configuramos o celular e aquele que está de plantão recebe a ligação e atende a pessoa, ajudando. Nós tivemos, durante a pandemia e até agora, mais de 2.500 atendimentos. E, gente, 55% das pessoas que ligam são evangélicos, católicos, agnósticos. Só 45%, ou seja, menos da metade, é que é espírita. Então, uma forma da gente também gerar essa sustentabilidade espiritual, uns ajudando aos outros, né? Então, meus irmãos, eu sei que esse é um assunto, às vezes, muito, até mesmo técnico, mas é necessário a gente falar sobre isso, sobre esse ambiente que nos acolhe com tanto amor. Cada um de nós entrou aqui por diferentes razões. A maioria, como eu, entrou pela dor, né, que diz que a gente vem para a Casa Espírita por amor ou pela dor. 99% a gente pode dizer que foi pela dor. E esse ambiente que nos acolhe com tanto amor, aplacando a nossa dor, também merece a nossa consideração para que a gente possa pensar na continuidade, na sustentabilidade da Casa Espírita. Que o nosso Mestre Jesus nos ajude, que nós possamos voltar em segurança aos nossos lares.